Vamos ver agora mais um vídeo sobre a situação de brasileiros em solo americano, e do Brasil como líder da América do Sul. Mas antes comente, curta e compartilhe. Se puder ajudar com uma doação, a chave Pix está na descrição do vídeo. Vamos lá! Donald Trump ganhou, e agora Brasil? A vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos trouxe um clima de incerteza para muitos brasileiros que vivem no país. Trump prometeu deportar milhões de imigrantes ilegais, o que tem gerado preocupação entre os brasileiros que estão em situação irregular. Além disso, ele aumentou os poderes da Agência Migratória dos Estados Unidos, ICE, permitindo fiscalizações em escolas e igrejas. Para aqueles que estão legalmente no país, há um temor de que a renovação de vistos ou a obtenção de novos vistos se torne mais difícil. Alguns brasileiros já estão migrando dentro dos Estados Unidos em busca de estados onde as leis de imigração sejam mais favoráveis. Os consulados brasileiros nos Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação e monitorando possíveis deportações. É um momento de tensão e incerteza para muitos imigrantes brasileiros. Atualmente, as políticas de imigração dos Estados Unidos têm se tornado mais rigorosas, especialmente com as novas medidas implementadas pelo presidente Donald Trump. No entanto, existem algumas leis e programas que podem beneficiar brasileiros que desejam residir legalmente no país. Reencarde através de familiares. Se você tem um familiar que é cidadão americano ou residente permanente, pode solicitar um visto de imigrante baseado na relação familiar. Visto de trabalho. Empresas americanas podem patrocinar trabalhadores estrangeiros para ocupar posições que não conseguem preencher com trabalhadores americanos. Visto de estudante. Estudantes brasileiros podem obter vistos para cursar programas de graduação ou pós-graduação em instituições de ensino dos Estados Unidos. Asilo e refúgio. Pessoas que enfrentam perseguição em seu país de origem podem solicitar asilo ou refúgio nos Estados Unidos. DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, embora este programa esteja sob ameaça de cancelamento. Ele ainda oferece proteção temporária para jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças. Com a vitória de Trump nos Estados Unidos, como fica a situação dos brasileiros residentes nos Estados Unidos? A vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos trouxe um clima de incerteza para muitos brasileiros que vivem no país. Trump prometeu deportar milhões de imigrantes ilegais, o que tem gerado preocupação entre os brasileiros que estão em situação irregular. 2. Além disso, ele aumentou os poderes da Agência Migratória dos Estados Unidos, ICE, permitindo fiscalizações em escolas e igrejas. Para aqueles que estão legalmente no país, há um temor de que a renovação de vistos ou a obtenção de novos vistos se torne mais difícil. Alguns brasileiros já estão migrando dentro dos Estados Unidos em busca de estados onde as leis de imigração sejam mais favoráveis. 3. Os consulados brasileiros nos Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação e monitorando possíveis deportações. É um momento de tensão e incerteza para muitos imigrantes brasileiros. G1, O Globo, CBN. Leis que favorecem os brasileiros em solo americano. Atualmente, as políticas de imigração dos Estados Unidos têm se tornado mais rigorosas, especialmente com as novas medidas implementadas pelo presidente Donald Trump. No entanto, existem algumas leis e programas que podem beneficiar brasileiros que desejam residir legalmente no país. 1. Green Card através de familiares. Se você tem um familiar que é cidadão americano ou residente permanente, pode solicitar um visto de imigrante baseado na relação familiar. 2. Visto de trabalho. Empresas americanas podem patrocinar trabalhadores estrangeiros para ocupar posições que não conseguem preencher com trabalhadores americanos. 2. 3.
Visto de estudante. Estudantes brasileiros podem obter vistos para cursar programas de graduação ou pós-graduação em instituições de ensino dos Estados Unidos. 2. 4. Asilo e refúgio. Pessoas que enfrentam perseguição em seu país de origem podem 5. solicitar DACA asilo ou ou refúgio nos Estados Unidos. Rivals, embora este programa esteja sob ameaça de cancelamento. Ele ainda oferece proteção temporária para jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças. É importante ficar atualizado sobre as mudanças nas políticas de imigração e buscar orientação de um advogado especializado para entender melhor as opções disponíveis. Se precisar de mais informações ou ajuda, estou aqui para ajudar. Brasileiros perderam asilo nos Estados Unidos. Recentemente, houve um aumento significativo nas deportações de brasileiros dos Estados Unidos, especialmente após a posse de Donald Trump. Muitos brasileiros que viviam ilegalmente no país relataram temor e tensão devido às novas políticas rigorosas. Alguns foram deportados em condições desumanas, incluindo algemados durante o voo de retorno. Essas medidas têm gerado grande preocupação entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos, que está enfrentando um clima de incerteza e medo. O governo brasileiro tem se mobilizado para ajudar os deportados, oferecendo suporte e garantindo que eles retornem ao Brasil em condições dignas. Se você conhece alguém afetado por essas políticas, é importante buscar orientação de um advogado especializado em imigração para entender melhor as opções disponíveis e proteger seus direitos. As recentes deportações e a perda de asilo para brasileiros nos Estados Unidos podem ser atribuídas a uma combinação de fatores, incluindo mudanças nas políticas de imigração e aplicação da lei. Durante o mandato de Donald Trump, houve um aumento significativo na fiscalização e nas ações de deportação. Algumas das razões incluem políticas restritivas. A administração Trump implementou políticas migratórias mais restritivas, focadas na deportação de imigrantes ilegais e na redução de concessões de asilo. Aumento de poderes do ICE. A Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, ICE, recebeu mais recursos e poderes para realizar operações e deportações. Mudanças nas regras de asilo. Houve mudanças nas regras para a concessão de asilo, tornando mais difícil para os imigrantes, incluindo brasileiros, obterem proteção legal. Essas políticas têm causado impacto significativo nas comunidades imigrantes, criando um ambiente de medo e incerteza. Muitas pessoas enfrentam desafios para regularizar sua situação e permanecem preocupadas com a possibilidade de deportação. É fundamental buscar orientação jurídica adequada para entender melhor os direitos e opções disponíveis. A vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos pode trazer uma série de impactos significativos para o Brasil. Com um foco renovado em políticas econômicas protecionistas e alterações na regulação ambiental, as ações do governo americano terão desdobramentos em diversas áreas, como economia, política externa e questões ambientais. Entre as medidas propostas por Trump estão novas tarifas sobre produtos importados e ações agressivas contra a imigração indocumentada. Tais medidas representam potencial impacto nas relações econômicas e políticas entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, promovida por Trump, contrasta com os esforços globais para lidar com as mudanças climáticas. Especialistas afirmam que as diferenças ideológicas entre o presidente Lula e Trump podem impactar as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países, mas que deve prevalecer a relação histórica entre os Estados Unidos e o Brasil. Planos de Donald Trump para o Brasil a longo prazo. A vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos pode trazer uma série de impactos significativos para o Brasil.
Com um foco renovado em políticas econômicas protecionistas e alterações na regulação ambiental, as ações do governo americano terão desdobramentos em diversas áreas, como economia, política externa e questões ambientais. Entre as medidas propostas por Trump estão novas tarifas sobre produtos importados e ações agressivas contra a imigração indocumentada. Tais medidas representam potencial impacto nas relações econômicas e políticas entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, promovida por Trump, contrasta com os esforços globais para lidar com as mudanças climáticas. Especialistas afirmam que as diferenças ideológicas entre o presidente Lula e Trump podem impactar as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países, mas que deve prevalecer a relação histórica entre os Estados Unidos e o Brasil. Bem, chegamos por aqui, e breve teremos mais notícias, pois sabemos que Trump não para de aprontar. Comentem, curtam, compartilhem e se puderem ajudar agradeço.